Olá, estamos no ar com o programa Consumo em Pauta e hoje vamos conversar com o Marcos Polizezuc. Depois ele confirma se eu falei o nome dele correto, tá? Ele é advogado das áreas do direito empresarial, trabalhista, contratual, tributário, imobiliário, ambiental, consumo e família. E o nosso tema aqui é consumo. E o nosso bate-papo é sobre a nova modalidade de golpe com cartão de crédito que está se tornando muito comum. E desta vez, os golpistas estão mirando os pagamentos por aproximação, o famoso NFC, aquele que a gente aproxima o cartão ou o celular ou até mesmo um relógio para fazer o pagamento. Só que ao aproximar da máquina, o consumidor acaba recebendo uma informação de que o pagamento ou o cartão está bloqueado. O consumidor, para resolver a situação, acaba colocando seu cartão físico na máquina e aí tem seus dados copiados por golpista. E o doutor Marcos já está aqui, seja bem-vindo ao programa Consumo em Pauta. Quando, doutor Marcos, a gente vai viver sem golpes? É É o possível sonho. isso? É o sonho de todo mundo, né, Ângela? Uhum. Boa tarde a você, a todos os seus ouvintes, a todos que nos assistem aqui por esse canal. Pois é, né? As pessoas, na verdade, reinventam, né, aquilo que já foi criado lá atrás, né? Então, é uma novidade, essa nova modalidade, mas o golpe em si, ele já existe há um certo tempo, né? Então, antes, quando a gente não tinha esse sistema, essa tecnologia aí do NFT, o que nós tínhamos? Nós costumávamos pagar as nossas contas com o nosso cartão físico, né? Então, logo no começo, quando você entregava o cartão para o garçom, para o atendente, seja lá para quem fosse, para quem estava te atendendo, era comumente eles tinham uma outra máquina ali do lado que faziam essa A cópia, né? Não sei cópia. se você lembra lá atrás, quando Lembro, começamos, né? lembro. Então essa modalidade hoje que você já fez aí essa introdução, essa pequena introdução, ela é basicamente uma nova versão daquilo que era feito anteriormente. Por quê? Porque a própria máquina, a própria maquininha, ela já está viciada. Ela já está contendo esse malware, né? Esse sistema de computação, né? Na verdade, é um sistema, uma forma de driblar, é um vírus que invade e bloqueia a comunicação do seu cartão naquele momento em que você aproxima ele da maquininha com a instituição bancária, e a partir de então, quando você insere, aí nós voltamos lá para o anterior, ou seja, para a maquininha viciada, quando você insere o seu cartão nessa máquina que ela está com esse dispositivo de vírus ativado, ela acaba copiando, perdão, todos os dados do seu cartão de crédito e assim fazer com que eles possam fazer as diversas fraudes, principalmente com compras online. E aí ele não precisa nem ter o cartão físico, né? Só com os dados Não, ele já consegue fazer compra no seu nome. E eu ouvi alguma coisa, que me corrija se eu estou errada, de que eles, inclusive, estão preferindo o cartão Black, quer dizer, aqueles cartões que têm o maior limite, ou que não tem limite, né, de sim, valores, né? Esses são os mais sim, visados. sim. Na verdade, não diria que são os mais visados, são os mais fáceis. Por quê? Já entrando, antecipando aqui uma situação, o que acontece? Né? Aliás, até depois eu vou comentar um caso que teve aqui, que não tem nada a ver, mas tem a ver com a questão da informação, com a questão do pagamento indevido. É, as pessoas não têm o hábito de conferirem, né? Então, assim, quando você tem um cartão, por exemplo, que você não tem limite, aparentemente você se torna mais negligente com relação ao seu controle. Você sabe que tem um limite, né? Diferente daquela pessoa que, por exemplo, tem um limite que é contado no final do mês, então ela sabe, ela acompanha ali toda a transação que é realizada no seu cartão de crédito. Então, esses clientes que não têm um controle, que não têm um controle, não, mas que não têm um limite, e que não se importa com esse limite quando está fazendo o pagamento com o seu cartão de crédito, automaticamente ele demora mais a perceber Que o caiu num golpe. golpe. Uhum. Exatamente, porque basicamente todas as transações por ele realizadas, elas são autorizadas. Diferente já daquela pessoa com menos aquisição, com um limite menos acessível, que o quê? Que ele sabe que se ultrapassar 100, R$ 200 no limite dele, a compra não vai ser aprovada. Então, para ele é mais comum ele ter ali o bloqueio, né, na conta. Então, por isso Uhum. que muitas das vezes, então outra pessoa vem, opa, eu não tenho limite, mas espera aí, tá me pedindo estranho, porque eu tenho um limite na minha conta. Deixa eu colocar meu cartão aí, vai. Então, no impulso, vai e coloca lá na maquininha, coloca. Então, é essa distinção. Não é que são mais visados. Na verdade,
controle, na verdade, de quem utiliza o cartão de crédito, que acaba facilitando essas pessoas mal intencionadas em aplicar o golpe, na aplicação do golpe, Esse né? novo. E pode falar. Não, termina, termina. Não, que eu lembrei agora num caso, não sei se você acompanhou, nos Estados Unidos, na Starbucks. Uma compra, acho que de 20 20 mil, dólares, 20, que virou 20 acabou milhões. passando 4.300 dólares, uma coisa assim. Por quê? Lá não foi caso de fraude, mas essa desatenção do consumidor. O que aconteceu? Ele passou a maquininha, passou tal, não sei o que, e foi embora para casa dele. A hora que ele foi utilizar o cartão de crédito, que ele viu que ele estava sem saldo no cartão, porque tinha atingido um certo limite. Então, poderia ter sido um golpe, mas esse caso não foi um golpe, foi um erro do sistema, acabaram chegando, viram que era um erro do sistema. Então, só corroborando, só afirmando essas informações que eu acabei de passar, é a falta de controle, é a falta de atenção da pessoa, às vezes, em passar o cartão lá e ela acaba caindo no golpe. Então, a pessoa cai no golpe se ela está muito desatenta na hora da compra. Essa que é a realidade. Tá, agora, esse novo vírus aí, que é uma variante do vírus Prilex, conforme diz a Kaspersky, né, que levantou todas Isso, essas informações, na verdade, não é nem desatenção do consumidor, né? Porque se ele coloca lá e dá bloqueado pelo NFC, dá bloqueado, ele vai automaticamente no cartão, mesmo que ele não confira, de qualquer forma, ele está caindo no golpe porque a maquininha está contaminada, né? É a isso. Nesse caso, maquininha sim. e aí a responsabilidade seria do lojista, do varejista? Olha, é complicado de nós atribuirmos culpa aí neste caso. Mas, como nós estamos falando numa relação de consumo, a gente sabe que a culpa sempre ela recai sobre o fornecedor de serviços, né? Então, neste caso, se comprovado, no meu ver, se o lojista, ele de certa forma, ele está participando de uma cadeia, ele está participando daquele golpe, ele teve conhecimento que algum empregado seu ou que a sua máquina ficou fora do ar e não foi como que eu posso falar? Ele não foi é, prudente em analisar as condições da sua máquina, de como elas estavam em condições de uso, eu acredito que a responsabilidade pode recair sobre ele, sim, né? Mesmo porque o que ocorre não é um golpe de uma vez só. Você concorda? Sim. Eu não vou aplicar o golpe agora, por exemplo, no Marcos, e aí acabou o golpe. Não, provavelmente depois a Ângela vai vir no meu estabelecimento comercial, vai acontecer a mesma coisa. Ora, será que 1, 2, 3, 5, 10 defeitos dessa forma ele não teve? Poxa, não está funcionando? Por que não está funcionando? Então, aí sim teria, na minha visão, teria que ver o caso a caso, mas aí ele ter essa diligência de procurar a instituição financeira e falar, olha, está acontecendo alguma coisa de grave aqui, de erro aqui, porque não está funcionando o NFT da minha máquina, por exemplo. Você entende? A partir do momento que Uhum. ele se torna negligente ou imprudente, imprudente não, mas que ele se torna negligente com o mau funcionamento daquela máquina, e aquele mau funcionamento, daquela forma como está sendo realizado, ocorre um dano para o consumidor, eu acredito que pode ser imputada uma responsabilidade para ele, sim. Eu E aí, acredito, tá, tá? tá. Mas aí realmente ele teria, na verdade, talvez nem ele saiba a princípio que a máquina dele está contaminada com esse vírus também, né? Sim, Embora há bastante informação dizendo, olha, se alguém te liga, seja para o consumidor, seja para o varejista, e a gente está falando, inclusive, de muitos varejistas pequenos, né, que às vezes também não têm conhecimento, não têm largo conhecimento disso. Se alguém te liga dizendo que é da maquininha tal, opa, peraí, né? A é, coisa não funciona assim, né? Ele teria que tomar esse exato. cuidado também, né? Exato, exatamente. Agora, Exatamente isso. para eu não ter problema ao receber a mensagem, eu estou lá pagando com o sistema NFC, com o sistema de aproximação, para eu não ter esses problemas. Uma vez que eu recebo a mensagem de que está bloqueado, o que seria correto eu fazer? Então, né, a primeira coisa é entrar em contato com a instituição financeira, né? Mas a gente não Eu, tem esse consumidor, hábito. eu, O consumidor. consumidor, eu Tá, consumidor, tá? tá. Olha, se está ativado o sistema no meu cartão de crédito, no meu cartão de crédito ou no meu celular, porque é o mesmo sistema, né? Porque também esse cartão ele pode estar habilitado numa carteira digital, né? Se está habilitado o sistema de pagamento e não está fazendo, não está passando dessa forma, das duas uma, ou a máquina, né, não está habilitado também, agora observando que os dois estão habilitados, você passou, porque é estranho a mensagem que dá, tá? Porque o que ocorre ali? O que o consumidor ele tem que se atentar? Se a transação ela foi efetivada ou não, tá? Porque vem como bloqueado. Ora,
eu nunca vi uma situação dessa de bloqueio. Às vezes não passa, ou às vezes passa. Então, o que que ele deve fazer? Primeiro, atentar com o fornecedor ali, com o comerciante, sei lá, quem seja o fornecedor nesse caso, se a transação ela foi efetivada, antes de repassar novamente para lá. Porque daí a gente sabe que naquelas máquinas, ela tem lá como se fosse uma francesinha que ela consegue emitir todas as operações que foram realizadas, né? Se vem Uhum. como bloqueio, ou seja, ele nem chegou a contatar. Então, assim, aparece bloqueado porque ele bloqueia, ele engana o sistema. Então, ele bloqueia a comunicação. Se ele bloqueia a comunicação, nem existe a comunicação. Então, tem meios do fornecedor ele verificar essa questão. Por quê? Porque os erros mais comuns acontecem é o quê? Transação negada, né? Ou seja, não tem saldo suficiente, a transação foi negada, ótimo. Ou então, operação não disponível no momento, já sabe que essa operação ela não está disponível, então ele pode fazer o seu ingresso do cartão físico na máquina. Agora, quando não tem essa comunicação, é difícil, né? Não vou falar É que é fácil. difícil, é. Você tá ali no dia a dia, você está na fila do supermercado, você vai falar, vai pedir para a moça do supermercado, por exemplo, ou seja, já vai causar um mal-estar com todos da fila, com o próprio empregado, então é difícil, mas o certo é isso, é verificar se houve a tentativa de comunicação entre aquela máquina e o banco. Tá? Porque o banco tem que dar negativa quando você faz a transação. Ela vai ser negada, a senha não vai estar válida, não, a transação não foi autorizada. Essas são as modalidades comuns que houve comunicação com o banco e o banco deu uma negativa. Neste caso, volto a dizer, não há comunicação com o banco. Entende? E aí, automaticamente, ele vai pegar o cartão dele, vai ser normal ele pegar o cartão físico e Isto, acabar passando na exato, máquina, que é eu exatamente, vejo isso como mais natural, né? A partir do momento que dá bloqueio, ele vai fazer isso se ele tiver com o cartão na mão, né? Ou seja, exatamente, a dica é, exatamente. deu bloqueado, não passe o cartão. A gente poderia falar Não, isso? sem dúvida, sem sombra de Hum, dúvida alguma. O problema é que a gente exerce hoje, o principal meio de pagamento é o cartão, né? Seja na sim. modalidade de débito, seja na modalidade de crédito. Então, o principal meio de pagamento hoje utilizado pelo consumidor é o cartão, né? Então, se tiver a possibilidade ali naquela situação, se for uma modalidade de pagamento em débito em conta, efetuar, por exemplo, um Pix para a operação, pronto, você resolveu o seu problema. Está com dinheiro na carteira? Faz o pagamento em dinheiro. Agora, em último caso, infelizmente, é verificar se houve. É a única forma que você vai ter de ter essa segurança, de observar se houve a comunicação entre a máquina e a instituição bancária. Se as pessoas usar, quem usa mais de um cartão e tem o processo de NFC em todos eles, pode até tentar o outro. E se der também o mesmo, é sinal de que, olha, Aí, sem aí sombra de vai, dúvida, vai. Aham. é, é uma dica muito boa, diga-se de passagem. Você passou um, né? Você utilizou um, não passou. Opa, coloca outro, não passou. Então, opa, é sua máquina, meu amigo. Então, não vou colocar o meu Não aí vou, que eu tá com um problema. que eu estou com risco. não, Aham. confesso que eu não tinha pensado nessa hipótese, mas Uhum. é verdadeira, sim. Né? Ou Agora, seja, deu dois, três cartões. uma vez que eu me deu a mensagem, eu, enquanto consumidora, me deu a mensagem do cartão bloqueado, seria correto eu pedir para o banco bloquear temporariamente aquele cartão? Pode ser prudente fazer isso? Em qualquer suspeita de fraude bancária, o banco automaticamente ele já bloqueia, tá? Mas o banco nem Qualquer. está sabendo, porque ele nem chegou lá para ele, né? Sim, então, exatamente. Se você entrar em contato com ele e falar, olha, eu estou achando que está sendo fraudado, os atendentes eles já são orientados naquele momento já a efetuar o bloqueio, né? Então, ao sinal da menor possibilidade de fraude, eles já bloqueiam, né? Uma compra de R$ 1,20 que não passou no cartão de crédito, eles vão bloquear para investigar o que está acontecendo. Porque hoje os sistemas de segurança digital, sistema de segurança cibernética dos bancos, está bem avançado, né? Então, eles têm o maior interesse em fazer essa proteção nas comunicações não só dos cartões de crédito, mas de todas as operações de comunicação entre o consumidor e, a instituição bancária. Então, é muito avançado, muito avançado. Né? Então, assim, os fraudadores, infelizmente, eles são cada vez mais sofisticados, né? Sim. Então, assim, não é mais aquela coisa é, grosseira, não é uma coisa assim que você fala assim, poxa, olha, como que eu não percebi que eu não caí nesse golpe? O golpe está cada vez mais fino, está cada vez mais elegante, está cada vez mais. Você de fato faz a transação acreditando que está fazendo a transação com a instituição bancária ou com a instituição financeira. Né? Então, isso é uma forma de, infelizmente, de dificultar
né? Ainda que aqueles, né, os cidadãos médios ou aqueles que têm alguma instrução, são mais fáceis, né, mais fáceis não, eu acredito que eles tenham uma percepção melhor de que pode estar sendo envolvido numa fraude. Agora, aquelas pessoas que não detêm tanto conhecimento, por exemplo, ou os mais idosos que não têm tanta facilidade com o uso de comunicação, com o uso de tecnologia, eles são as presas mais fáceis, né? Então ele viu às vezes de repente o logo do banco lá, fala, opa, tá certo, eu vou fazer a transação aqui e tá tudo ok, né? Então Uhum. é muito É, complicado. inclusive, o cuidado ali é sempre um outro cuidado que se fala bastante, é sempre você, consumidor, falar com o banco, você ligar com o banco, Isso. e não aquelas ligações que você recebe de supostas pessoas se passando por funcionários de banco, né? Então, ainda nessa questão de fraude, até lembrando um caso que teve aqui no nosso escritório, o que que acontece? Uma pessoa extremamente instruída, com um grau elevado, empresária, e ela tem conta, não vou falar o nome do banco, automaticamente numa desses bancos que são totalmente digitais, né? Entraram em contato com ela pelo telefone para pedir para fazer atualização disso. E assim, passou, aí a gente entra numa outra situação quando eu falo da sofisticação do golpe. Essa cliente nossa aqui do escritório, ela entrou, ela estava com um filho, estava com os afazeres, alguma coisa assim, ela nem deu, mas ela falou assim, a senhora fulana, tal, assim, aqui é do tal banco, o banco dela, e não é um banco comum, não é um desses bancão aí que a gente está acostumado, não é um banco do Brasil, assim, que as pessoas têm mais conta, né? Um banco extremamente restrito, né? E ela falou assim, sim, o grau do golpe foi tão grande que o que aconteceu? Falou até o modelo do telefone, do aparelho celular que ela utilizava para comunicação com o banco, para efetuar as transações bancárias. E ela foi passando informação. Só que, assim, no dizer desse cliente nosso, o que ele disse? Ele disse que, na verdade, ele respondeu às informações do atendente que estava do outro lado da linha, Que tinham as informações, que tinham as tinha informações. E ela foi passando, passando, resumindo toda a história. Ela recebeu um determinado X e no mesmo instante que ela recebeu o determinado X, e o mais curioso dessa história toda é que tinha um pagamento planejado para aquele dia. E esse pagamento não era um pagamento de R$ 100, R$ 200, não, era um pagamento elevado e ela estava esperando aquele pagamento. E ela entrou para ver, no final, não lembro agora se foi no final do dia ou não, quando ela entra para ver, ela viu que entrou aquele dinheiro na conta, só que saiu por um Pix que ela tinha realizado. E aí, para resolver, E né? aí, para resolver? E aí para resolver? Daí ela entrou em contato com o banco falou que, daí ela explicou tudo o que tinha acontecido e o que que o banco fez. Ele falou assim, olha, a senhora não deveria ter passado suas informações por telefone porque nós não fazemos esse tipo de abordagem. Ela falou assim, então como que eles tinham as minhas informações que eu respondi para ele? Como o uso do meu telefone celular, por exemplo, como número de conta, tinha tudo. Então houve daí a tese aqui do escritório, nesse caso específico, para a defesa dela, foi o quê? Foi que o banco, ainda que ele tenha também sido fraudado, porque ele não quis fazer isso, mas ele estava com o sistema dele vulnerável, porque a pessoa que fez esse tipo de golpe tinha as informações que estavam constantes no banco. Então, houve uma falha dentro do banco, um vazamento, talvez, de informações do banco de dados do banco para alguns clientes. Depois ela acabou entrando naquele site Reclame Aqui e viu que teve outras pessoas com o mesmo problema. E aí nós conseguimos esse tipo de situação de comprovar que era o sistema vicioso do banco, era defeituoso do banco, e, portanto, ela teria direito ao ressarcimento. Então, veja, os golpes, né, as fraudes, elas estão muito bem embasadas, né? Você acredita que está falando com o banco, você acredita que quando você passa na maquininha lá, é a maquininha do banco, e infelizmente, os fraudadores, eles estão muito, como que eu posso falar, requintados, né? São Sofisticado. Nessa linha, sofisticados, obrigado. nessa linha aí, na semana passada, ou retrasada também, teve foi muito comentado o caso, que inclusive era uma jornalista também, que ela recebeu uma ligação do suposto funcionário do banco, dizendo que tinha tido uma compra, aquele velho golpe, que tinha tido uma compra, precisava confirmar, babá. E ele começou a confirmar para ela todas as transações que ela tinha feito no dia anterior. Ou seja, ela falou assim: eu acreditei que era do Sim. banco, porque como ele sabia que eu tinha passado um Pix de tal valor para tal pessoa, que eu tinha feito um pagamento de tal valor para tal empresa, que eu tinha. Como que ele sabia? Como ele teve acesso a tudo isso? Mas aí foi, no transcorrer da conversa com a pessoa com o golpista, né?
ela sacou que era um golpe, mas ficou esse questionamento. Como ele sabia todas as minhas transações do dia anterior? Exatamente. E Yeah. hoje nós temos uma legislação, não sei se você já abordou no site ou não, mas a questão da LGPD, que é a Lei Sim. Geral de Proteção dos Dados, né? Uhum. Então, o que que a gente sabe? A gente sabe que os bancos, não só os bancos, como todas as pessoas que detêm os nossos dados, os dados tidos como sensível, né, os dados tidos como confidenciais, eles não podem ser vazados sob hipótese alguma. Então, hoje, além de todas as proteções que o consumidor já possui, ele ainda tem mais essa legislação que ainda beneficia. Ou seja, se veja, quem que detém as informações das compras realizadas pelo consumidor, se não o banco? É só ele. Então, se houve um vazamento dessas informações, automaticamente ele infringiu a Lei Geral de Proteção de Dados. Por quê? Porque houve o vazamento ali, se culposo, obviamente eu acredito que não, porque o banco não quer fazer isso, ele também é fraudado nesse sentido, mas ele tem que assumir a culpa, porque ele é o fornecedor de serviço, afinal de contas, né? Mas ele tem que ser mais diligente ainda na proteção dos dados, na proteção dos dados dos seus correntistas, dos seus clientes. Não só os bancos, aí todos os que são detentores de dados, eles têm que ter. Por quê? Porque além do ressarcimento pelo dano moral sofrido pelo consumidor, ainda ele pode ser autuado pela Lei Geral de Proteção de Dados e pagar uma multa altíssima pelo vazamento daqueles dados, né? Então o cerco está se fechando, mas ao mesmo tempo o fecho se cerca. Eu acho que mais fraudadores eles descobrem meios ali Sim, de ir entrando mais cada mesmo. vez mais. E aí eu caí em qualquer um desses tipos de golpes, seja por aproximação, seja por alguém que ligou na minha casa, seja inclusive, porque isso aconteceu comigo, emitiram um Uhum, cartão no meu nome, emitiram um cartão no meu nome, fizeram compras assim. As compras não foram concretizadas porque compraram em algumas lojas que eu uhum. costumo comprar e que tenho aquele aviso de que ó, tá fazendo compra, mas de repente começaram a chegar isso no final de semana, num sábado. Você comprou 15 Uhum. bolsas, comprou, Então, sabe? Eu falei, peraí, eu não comprei é, nada disso. Ou seja, é um outro tipo de golpe também, que emitem o cartão também, no teu nome sem que você saiba. O que é. que eu, como consumidora, posso fazer, ou qual seria o passo a passo para eu não ter esse prejuízo financeiro? Ok. O primeiro passo, sem Ou sombra de dúvida, recuperar, né? Ou é recuperar o exato. prejuízo, né? É, é. O primeiro passo, sem sombra de dúvida, é a comunicação à própria instituição financeira ou bancária, né? Então, você vai comunicá-los. Hoje, depois de muita evolução, na verdade, nesse sistema, eles têm a facilidade de identificar quando é fraude ou não. Eles já têm essa facilidade, então, imediatamente, eles já resolvem aquele problema ali. Tá? Então, com relação ao bloqueio do cartão, com relação ao estorno de compra, isso, aquilo outro. Então, é muito difícil você ter problemas com o banco quando se trata de cartão de crédito. Volto a dizer, ao menor sinal, a menor desconfiança de fraude, entra no mesmo momento, olha, não reconheço, aconteceu assim, assim, assado. Por quê? Para demonstrar, primeiramente, a boa-fé do consumidor. Né? O consumidor jamais, não só o consumidor como fornecedor, ele não pode agir nunca como uma fé. Então, a primeira situação é entrar em contato lá com o SAC, alguma coisa nesse sentido, ou então entrar lá geralmente o SAC, né? Ou o Internet Bank, o canal lá de relacionamento com o Uhum. cliente. Entrou em contato com o canal e informou a situação. Não resolvida a situação, é bem provável que se resolva, nós temos o outro caminho, que você bem sabe, que seria o PROCON, né? Fazer uma notificação para o PROCON, né? Isso é muito importante, às vezes o PROCON resolve muitas broncas nesse sentido, ou seja, às vezes uma notificação do PROCON de que realizou, de que deu notícia aquele fato, é mais fácil para que se resolva, por quê? Porque quando a gente fala de golpe é uma situação. Quando várias pessoas comunicam o mesmo golpe, é um órgão que daí esse eu acho que é o principal papel do PROCON, ou seja, ele centralizar esse tipo de informação, esse tipo de denúncia e automaticamente, nesse sentido, ela ser presumida que já está havendo uma situação de golpe, né? Então, PROCON seria o segundo passo. Ah, não resolveu o PROCON, o banco falou que ia resolver nada. Uma coisa que eu gosto de falar bastante, não para instituições financeiras, que não tem muito, mas esses sites de reclamações eu acho que são excelentes, né? Ou Inclusive seja, o Reclame consumidor.gov, Aqui, né? Inclusive ponto consumidor.gov, .gov. exatamente, porque o importante, no meu ponto de vista, é dar publicidade ao que está ocorrendo para que outras pessoas não caiam no mesmo golpe. Uhum. Né? Então, assim, a internet hoje facilita essa comunicação entre os consumidores. Então, acho que quanto mais publicidade dá aquela situação, não só vai evitar com que outros caiam nesse tipo de situação,
como também vai demonstrar uma boa-fé do consumidor, ou seja, eu fui enganado, eu fui fraudado, né? Então, assim, e aí automaticamente vai se resolver. Último caso, aí nós entramos, né? Aham. Defender aqui o leite das crianças, né? Então, em último caso, procure um advogado, ou se quiser logo de cara procurar um advogado também, eu acho que é sempre bem-vindo. Por quê? Porque é um profissional que automaticamente ele está lá com todas as orientações de como proceder ou não proceder, né? Mas que com grandes chances assim de êxito de conseguir se ressarcir o prejuízo que eventualmente sofrer. Aqui está caindo um dilúvio, você está ouvindo? Ah, não, não tô, não. Aqui Não, não. É que eu tô tá. aqui ele isola, né? Olha, Ele faz aqui dá um não, aqui dilúvio. ainda não, ainda Ai, não. Bom, ainda ainda bem não. que a internet não caiu, né, Ângela? É, ainda bem que a internet não caiu, mas está um dilúvio, dilúvio mesmo. Ah, Ou seja, gostoso. o último caso seria procurar um advogado para tentar resolver isso. Eu vejo, ainda assim, né, para facilitar ainda a vida do consumidor, às vezes a gente sabe que às vezes o preço do advogado não vai compensar o prejuízo sofrido, né? Então a gente tem o juizado especial de pequenas causas que não há necessidade do advogado, né, verdade seja dita. Então, se não resolveu em alguma situação, ficou muito cara a mão de obra do advogado, coisa do tipo, pode se dirigir diretamente ao juizado especial de pequenas causas com todos os documentos, né, o máximo de informação, de documentação que comprove a fraude sofrida, e aí o próprio juizado ele vai abrir esse processo. O que é importante só a gente ressaltar é que todas as comunicações feitas com o banco, às vezes a gente não dá muita credibilidade para isso, tá? Mas que se anote o número de protocolo das reclamações, né? Isso é muito Tá. importante. Tal dia, tal hora, por número de protocolo tal, por quê? Porque você está dando eficácia àquela sua reclamação, você está dando publicidade àquela sua reclamação. Se porventura o banco não tiver aquela gravação lá, então você já está com 100% de êxito aí na sua causa. Então é muito Falando, importante anotar esses números de protocolo. falando em gravação, tem aqueles aplicativos hoje que você pode colocar no celular e você grava todas as conversas que você tem com todo Sim. mundo. E eu gravando, eu, enquanto consumidora, gravando o meu diálogo com o banco, com o golpista, isso serve de Uhum. prova? Pode ser usada como prova? Pode. Ela não vai ser uma prova absoluta se a outra parte não souber que está sendo gravado. Tá? Então vai ser uma presunção de prova. Se eu gravar simplesmente sem avisar, é uma presunção de prova. Agora, se eu no começo, que nem a gente começou aqui esse nosso bate-papo, você falou assim, olha, nós vamos gravar, tudo bem para você? Eu consenti com essa gravação, aí é 5% de chance de ser Ah, admitido como meio de prova. Tá? Então a então esse, outra parte ela tem que sempre estar por quê? é, Porque nós temos aquela máxima no direito de que ninguém é obrigado a produzir prova contrária a si mesmo, né? Então, às vezes, você pode ser induzido ali a um erro numa gravação, é discutido, tá? Não estou falando que não vai ser descartada a sua prova, não. Ela vai ser utilizada, mas se tiver o consentimento da outra parte que ela está sendo ouvida e gravada, automaticamente aquela prova não tem como ser contestada, tá legal? então, é, vamos prestar bastante atenção, gente. Esse novo golpe que está aí, por aproximação, ao pagar por Hum, aproximação, seja com cartão, seja com celular, seja com relógio, se der bloqueado, pare e pense o pare, que você vai fazer, tá? Porque pode estar caindo no golpe. E como disse o exato. doutor Marcos, aqui a gente tem golpe é o que não falta, né? Então, a gente precisa também, cada vez mais, aprender a cuidar da nossa conta, a cuidar das nossas coisas. Doutor, eu falei teu nome correto? É Corretíssimo. corretíssimo. Abrasileirado tá correto, mas a gente deixa É sempre assim isso como mesmo? Polizezu, mas é Tá. ucraniano, origem ucraniana, então a pronúncia correta é Polischuk, né? Mas Ah, aqui no Brasil a gente só ah, fala Polizezuk, meu. Tá corretíssima a sua tá, pronúncia. É isso aí. ok. Doutor, eu te agradeço muito por ter participado aqui do programa, pelas informações que você trouxe, que são sempre muito úteis para nós, todos os Ok? consumidores, né? E gostaria, sim, da gente voltar a conversar a respeito de golpes, porque é algo que a gente está sempre, sempre, sempre sujeito a isso. Claro, eu estou à disposição. Muito obrigado pela oportunidade. Novamente, uma boa tarde. Cumprimento aqui os seus ouvintes, né? Os seus seus, como que a gente fala? Seguidores, né? Seguidores, Isso, exato. É isso aí. tá Estou à bom. disposição sempre que você quiser, Angela. Muito obrigada. E assim a Não gente por termina isso. mais um programa Consumo em Pauta, debaixo de uma chuva aqui que está terrível. Nós conversamos hoje com o doutor Marcos
Polizeduc, não está correta a pronúncia, mas tudo bem, ele disse que é aceitável. Ele é advogado nas áreas de direito empresarial, trabalhista, contratual, tributário, imobiliário, ambiental, costume e família. E falamos sobre esse novo tipo de golpe, que é o por aproximação, né? O cartão por aproximação. Preste bem atenção nas dicas dele para você também não ser uma vítima. E a gente volta na próxima semana. Até lá!